A notícia caiu sobre a Coreia do Sul como uma chuva inesperada em pleno céu azul, e Oh Yeon-seok e Chae Soo-bin assumiram um relacionamento de 3 anos. 3 anos. A informação parecia tão surreal para os fãs quanto poética para quem acompanha a trajetória dos dois atores, sempre discretos, sempre elegantes, sempre distantes de escândalos. Ninguém imaginava, ninguém suspeitava, e talvez justamente por isso, o anúncio tenha se transformado em um dos momentos mais românticos e comentados do K-Bis nos últimos tempos. Na manhã em que tudo veio à tona, Seul estava envolta em uma névoa macia de primavera. As cerejeiras começavam a florescer ao longo do rio Han, e o vento carregava um cheiro fresco que anunciava o início de uma nova estação. Era o tipo de clima que parece convidar histórias de amor a finalmente surgirem. E foi exatamente nesse cenário que o romance escondido de Yoo Yeon-seok e Chae Soo-bin encontrou a luz. Os portais sul-coreanos começaram o dia com manchetes tímidas, como se ainda não acreditassem totalmente no que estavam publicando. Mas em poucos minutos, as redes sociais explodiram. Comentários, gritos virtuais, memes, vídeos de edições românticas, tudo foi surgindo tão rápido que era difícil acompanhar. 3 anos? Como assim ninguém percebeu? Eu assisti tantos dramas deles e ainda assim não vi nada. Isso é casal perfeito demais para ser real, escreveram internautas em puro deslumbramento. E à medida que a notícia se espalhava como fogo em palha seca, inevitavelmente surgia a pergunta que pairava na mente de todos: como um casal tão conhecido, tão observado, conseguiu esconder um relacionamento por tanto tempo sem que ninguém notasse? Para entender isso, é preciso voltar a 2021, quando Yeon-seok e Soo-bin se encontraram em um pequeno evento de leitura de roteiro em Gangnam. O projeto em si nunca saiu do papel, mudanças de cronograma, ajustes de produção, agendas conflitantes. Mas para quem estava presente naquele dia, uma coisa permaneceu clara: havia algo diferente no ar. Contam que os dois trocaram risadinhas tímidas durante a mesa de leitura, que suas energias se encontravam de um jeito quase natural, como se conversassem sem precisar de muitas palavras. Não foi amor à primeira vista, foi algo mais raro, mais tranquilo, mais profundo. Algo que, como dizem os coreanos, cresce em silêncio, como neve que cai à noite. Depois do evento, eles mantiveram contato. No início, eram apenas mensagens ocasionais sobre trabalho, recomendações de cafés, conversas sobre livros que ambos gostavam. Mas pouco a pouco, o tom mudou. Yeon-seok começou a sugerir cafés pequenos e escondidos em Yeonnam-dong, lugares onde dificilmente seriam reconhecidos. Soo-bin sempre aparecia com máquinas fotográficas analógicas penduradas ao pescoço. Ela amava registrar momentos simples. Ele adorava ser fotografado por ela. Foi assim que tudo começou: um café discreto, 2 xícaras de latte fumegante, uma conversa que se desenrolava de maneira tão natural que parecia roteiro. Nenhuma declaração, nenhuma promessa, nada grandioso. Apenas dois adultos que encontraram paz na companhia um do outro, e decidiram continuar encontrando. Os encontros passaram a ser parte discreta das vidas deles. Caminhadas noturnas em Seocheon, trilhas rápidas em Bukhansan nas manhãs de folga, jantares caseiros na casa dele, já que Yeon-seok sempre foi conhecido por suas habilidades culinárias. Presentes simples, mas cheios de significado. Ela deu a ele uma câmera de filme antiga que tinha restaurado. Ele deu a ela um livro raro que ela buscava há anos. Foram 2 anos de uma relação totalmente fora dos holofotes. Talvez por maturidade, talvez por cuidado, talvez porque ambos sabiam o peso que um rumor pode carregar na carreira de atores tão populares. Eles não se escondiam por vergonha, se escondiam por proteção. E esse amor silencioso se tornou ainda mais forte por causa disso. Mas nada fica escondido para sempre, especialmente quando dois astros compartilham um vínculo tão verdadeiro. A primeira fagulha veio semanas antes do anúncio oficial, quando um paparazzi captou uma foto desfocada dos dois entrando, com alguns minutos de diferença, no mesmo hospital em Seul para exames de rotina. A foto não mostrava nada comprometedor,
mas o suficiente para levantar suspeitas. Quando começaram a surgir boatos mais pesados, distorcidos e até maldosos, algo dentro deles mudou. Eles nunca tiveram intenção de anunciar o relacionamento tão cedo, mas quando perceberam que a história estava começando a se distorcer diante de seus olhos, tomaram uma decisão madura e corajosa: eles mesmos iriam contar a verdade ao público. A forma escolhida foi tão delicada quanto o relacionamento em si. Na mesma manhã, às 9 horas em ponto, ambos postaram fotos simples e quase idênticas no Instagram, uma imagem em preto e branco de suas mãos entrelaçadas, tirada por Soubin meses atrás em Jeju. A legenda era suave, sincera, quase poética: 3 anos caminhando juntos. Hoje, caminhamos sem segredo. A internet parou. A Coreia suspirou. O mundo vibrou. E enquanto os fãs compartilhavam a notícia com explosões de emojis de coração, a indústria do entretenimento esperava, quase sem respirar, o próximo passo inevitável: as declarações das agências. Era apenas o começo. E todos sabiam. Quando o relógio marcava 10 horas da manhã, menos de uma hora após o anúncio espontâneo e igualmente sincronizado de Yoo Yeon-seok e Chae Soubin, a Coreia do Sul já estava tomada por uma onda de curiosidade, surpresa e uma admiração silenciosa. Impossível acessar qualquer portal sem se deparar com manchetes exaltando o casal mais inesperado e, ao mesmo tempo, mais querido daquele momento. Porém, apesar da emoção coletiva, ainda faltava algo essencial: a confirmação oficial das agências. E ela viria de forma tão elegante quanto o próprio relacionamento. Às 10h32, o site da King Kong B Starship, agência responsável pela carreira de Yoo Yeon-seok, atualizou sua página com uma breve nota oficial: confirmamos que Yoo Yeon-seok está em um relacionamento saudável e estável com a atriz Chae Soubin há aproximadamente 3 anos. O ator pede apoio caloroso e respeito ao espaço pessoal do casal. Obrigado. A simplicidade do comunicado era quase comovente. Não havia rodeios, não havia tentativas de suavizar informações. O texto passava maturidade, convicção e também um orgulho discreto, como se a agência soubesse o quanto esse amor, guardado com tanta delicadeza, merecia ser tratado com a mesma sensibilidade. Poucos minutos depois, foi a vez da Management Soap, empresa que representa Chae Soubin, publicar sua declaração. É verdade que Chae Soubin mantém um relacionamento estável e respeitoso com o ator Yoo Yeon-seok. A atriz está feliz e agradece profundamente o carinho recebido dos fãs. Pedimos que todos apoiem este momento especial com compreensão e gentileza. No instante em que as duas notas foram divulgadas, que antes era rumor se transformou em história oficial, e talvez a história de amor mais discreta e surpreendente do cabis recente. A internet explodiu novamente, desta vez com uma energia completamente diferente da dos boatos. Não havia caos, não havia raiva, não havia divisão. Mas um sentimento coletivo de ternura e encantamento. Eles são tão perfeitos juntos. Finalmente um casal que não é marketing. 3 anos escondidos e ninguém estragou. Isso é amor de verdade. Parece cena de drama, silêncio por fora, tempestade de amor por dentro. Enquanto a Coreia inteira mergulhava em teorias sobre qual teria sido o primeiro encontro, as viagens secretas eles teriam feito e como conseguiram se manter tão discretos, fontes do entretenimento começaram a revelar pequenos fragmentos desse romance silencioso, detalhes que nunca foram expostos antes, mas que agora, finalmente, ganhavam sentido. Uma stylist que trabalhou com Soubin comentou, sob anonimato, que a atriz às vezes sorria de um jeito diferente quando recebia mensagens durante as gravações. Parecia um sorriso guardado, íntimo. Agora tudo faz sentido. Já um cinegrafista que trabalhou com o Yeon-seok em 2022 lembrou que ele sempre mencionava uma pessoa especial que adorava fotografar com câmeras de filme, mas nunca revelou o nome. Tudo isso, antes parecia apenas coincidência, agora se encaixava como peças de um quebra-cabeça romântico. Os fãs também começaram a vasculhar redes sociais antigas dos atores, não para invadir privacidade,
mas para procurar aqueles pequenos indícios que passam despercebidos até que a verdade aparece. Um pôr do sol idêntico em duas contas no mesmo dia. Um café artesanal de Jeju que ambos visitaram há poucos dias de intervalo. A mesma música citada em entrevistas distintas. Eram sinais que, sozinhos, nada diziam. Mas juntos uma narrativa silenciosa e bonita demais para ser ignorada. Um dos momentos mais comentados foi a descoberta de que, no final de 2022, ambos viajaram para Jeju. Embora não tenham postado fotos juntos, as paisagens, os ângulos e até a luz das fotos sugeriam que estavam no mesmo lugar, na mesma hora, vivendo o mesmo instante. Ventos fortes, mar azul, um banco de madeira com vista para o pôr do sol. Era poesia pura escondida à vista de todos. Mas o que tocou as pessoas não foi apenas a beleza das cenas, e sim a maturidade por trás do relacionamento. 3 anos juntos sem vazamentos, sem escândalos, sem crises fabricadas pela mídia. Anos de encontros simples, caminhadas noturnas, telefonemas de madrugada, mensagens carinhosas enviadas enquanto cada um atravessava agendas intensas de gravação. Tudo isso sustentado por confiança, afeto e uma escolha constante de manter o amor longe do barulho. Soubin sempre quis um relacionamento tranquilo, longe das pressões. E Yeon Seok ofereceu exatamente isso, disse um membro da indústria. Eles nunca tentaram se esconder porque tinham vergonha. Eles se guardaram porque queriam que desse certo. E deu. Com a oficialização das agências, o foco da mídia deixa de ser especulação e passa a ser encanto. Programas de TV começaram a preparar especiais revisitando a carreira dos dois, destacando momentos em que seus caminhos se cruzaram de forma inesperada. Atores que trabalharam com eles enviaram mensagens de felicidades. Fãs criaram vídeos emocionantes com cenas de dramas e trilhas sonoras românticas, transformando a revelação do casal em um verdadeiro festival digital de amor. No entanto, apesar do entusiasmo público, uma coisa ficou clara desde o início: Yeon Seok e Soulbin não iriam transformar o relacionamento em espetáculo. Eles se pronunciaram apenas uma vez, com a mesma elegância e calma que marcaram os 3 anos de amor. Não houve lives, entrevistas exclusivas, nem exposições desnecessárias. Apenas um pedido simples, mas poderoso: respeito. E o público, tocado pela sinceridade do casal, respondeu à altura. A maioria dos fãs pediu que a mídia tratasse o relacionamento com sensibilidade. Houve até quem escrevesse: eles ficaram 3 anos bem sem interferência. Deixem que continuem felizes assim. Mas assim, era impossível ignorar o impacto cultural do momento. Um romance maduro, construído longe dos holofotes, revelado apenas quando ambos se sentiram prontos. Isso soou como uma lufada de ar fresco em um mundo onde relacionamentos de celebridades muitas vezes são consumidos pelo excesso de atenção e pela pressão constante. Para fechar o dia que mudou a vida deles, a foto começou a circular nas redes. Não foi postada por nenhum dos dois. Por um turista que passeava por seu show meses atrás. A foto mostrava um casal caminhando à noite, de mãos dadas, iluminados apenas por lanternas tradicionais do bairro. Os rostos não estavam visíveis, mas as silhuetas, a postura e até a altura combinavam perfeitamente. Na época, ninguém deu importância. Hoje, todos sabiam exatamente quem eram. A imagem viralizou como um símbolo daquilo que o público mais admirou nessa história: a simplicidade. O amor que não precisa ser gritante para ser verdadeiro. O afeto que não busca plateia. Relação que nasce não nas manchetes, mas nos pequenos gestos, o toque suave, o olhar silencioso, o tempo compartilhado sem pressa. Naquela noite, enquanto a Coreia ainda fervia com comentários carinhosos, Yeon Seok atualizou discretamente seu Instagram. Ele não escreveu nada, apenas postou uma foto de um céu azul com uma única frase: obrigado por entenderem. 1 hora depois, Chai Soul-bin postou uma imagem de flores brancas colhidas no caminho de casa, com uma legenda igualmente curta: estamos felizes. E assim, sem fogos, sem espetáculo, sem drama, apenas com amor,
Verdade e Delicadeza, um dos romances mais bonitos do entretenimento coreano, finalmente ganhou o espaço que merecia aos olhos do